Com base nos temas abordados nas aulas de modelos, métodos e técnicas de engenharia de software, foi desenvolvido a ideia Beterraba Vermelha, que tem como objetivo empreendedor proporcionar de forma justa alimentos 100% naturais e livres de agrotóxicos ou conservantes. Dentro da nossa lista de produtos está uma vasta variedade de frutas, verduras, grãos, cereais e etc. Temos também o foco na entrega rápida em domicílio desses alimentos para maior praticidade dos nossos clientes. A empresa tem suas bases na sustentabilidade e consumo consciente da matéria a fim de ajudar o meio ambiente durante todo o processo e com isso apoiamos também os pequenos produtores locais para um crescimento conjunto e sustentável. Para melhor apresentação do projeto, vamos dividir da seguinte forma: prototipação, papéis dos Scrums, levantamentos de requisitos, requisitos do produto, backlog e user history e padrões de MVC. Prototipação. Para a prototipagem, escolhemos um esquema de cor puxado para o vermelho com tons de terras que remete à naturalidade e frutos da terra. Focamos em trazer uma interface mais simples e objetiva com menu rápido na parte inferior da tela, para facilitar a navegabilidade da interface. Dentro do tema de identidade visual, foi escolhido um desenho mais simplificado de uma beterraba que tem o intuito de ser simples, lúdico, diferente e de fácil identificação. Papéis do Scrum. Scrum Master. Partindo para pôr a mão na massa e dar início ao projeto, foi definido o Scrum Master, ou seja, aquele que vai ficar responsável em servir a equipe e quebrar os obstáculos que irão aparecer durante o trajeto. Com base nisso, foi dado cargo ao Gabriel Augusto Lopes, devido ao seu perfil profissional, e suas funções serão facilitar e organizar as dailies Scrums e reuniões de sprint, garantir o entendimento dos valores e princípios da equipe e fazer com que sejam seguidos, defender a equipe de toda interrupção externa e pressões infundadas, promover a comunicação e a colaboração eficaz dentro da equipe, auxiliar o Product Owner, figura da qual falaremos mais tarde, a criar e manter um Product Backlog, monitorar o progresso e fornecer informações necessárias a todas as partes interessadas, manter a melhoria contínua, implementando mudanças incrementais em momentos corretos. A figura do Scrum Master é uma das mais importantes dentro de um projeto e vai impactar significativamente no sucesso. O Scrum Master deve ter um pacote de habilidades e compreendimentos e ainda assim ser uma pessoa aberta a mudanças, a novidades e que saiba ouvir e entender a sua equipe, pois, diferentemente de um chefe que dá as ordens aos seus subordinados, o Scrum Master vai estar a serviço do restante da equipe, fazendo assim com que os papéis se invertam. Product Owner. Continuando os papéis do Scrum, foi definido o Product Owner, que é a pessoa responsável em garantir que o projeto desenvolvido seja de acordo com as vantagens dos stakeholders, ou seja, as partes interessadas, também falaremos posteriormente. Tendo em vista que essa figura tem um papel de fazer um meio de campo dentro do projeto, foi escolhido Marcos Estevão para desempenhar com base no seu perfil. As funções dele serão criar e gerenciar o backlog do produto, identificar e traduzir os requisitos do sistema do usuário final até os desenvolvedores, ter a participação ativa nas reuniões Scrum para garantir o alinhamento das ideias entre o time de desenvolvimento e os stakeholders, definir o que será desenvolvido e em qual ordem para poder equilibrar a expectativa do produto, como também a necessidade baseada no recurso e tempo disponível, garantir um feedback contínuo do desenvolvimento do produto, por fim avaliar e aceitar ou não os projetos quando concluído. Sem dúvida, o Product Owner é o papel de maior pressão dentro do projeto, pois ele é quem é responsável de cuidar com que ambas as partes estejam alinhadas e assim gere o maior valor possível ao produto final. Stakeholders. Fechando o triângulo do Scrum, nós temos o ou os stakeholders, que é o interessado pelo produto final. Dentro da metodologia Scrum, seu papel vai muito além de cobrar. Ele deve realmente fazer parte ativa dentro da equipe de desenvolvimento, acompanhando e auxiliando o processo de criação do produto, fornecendo os recursos necessários para o desenvolvimento e conclusão do projeto. Com base nesse perfil, o Christian Marx foi definido para o papel de stakeholder, mas isso não significa que dentro de um projeto vai ter só um stakeholder. As suas funções serão apresentar os interesses do usuário final e dar o feedback das necessidades e requisitos do produto, gerenciar junto ao Product Owner o backlog do produto definindo as prioridades, melhorias, correções e funcionalidades,
participar ativamente das reuniões Scrum, fornecer o feedback contínuo com base na visão final do cliente, testar e validar as entregas das funcionalidades e tomar decisões a respeito de mudanças de escopo e recursos adicionais dentro do projeto. Dentro desse processo, é essencial que o stakeholder esteja engajado com a equipe para que todo o processo seja desenvolvido conforme a necessidade final do usuário. Um stakeholder ausente vai sem dúvida causar desentendimento dos valores e prioridades dentro da equipe, fazendo com que o projeto entregue fique mais distante da necessidade real do cliente e do usuário final. Desenvolvedores. Com a tríade Scrum fechada, agora é necessário incluir dentro desse triângulo os responsáveis por botar a mão na massa, os desenvolvedores. Esses sim farão o trabalho de dar vida ao produto com base nas informações definidas entre o Scrum Master, o Product Owner e o Stakeholder. Mas diferente da metodologia comum, dentro do Scrum, os desenvolvedores não poderão ser só o tipo de desenvolvedor que apenas recebe uma ordem e trabalha o dia todo nela cegamente. A comunicação aqui é um fator fundamental dentro da equipe. Além das hard skills dos desenvolvedores, é necessário que os desenvolvedores tenham entendimento amplo do projeto, saibam se comunicar questões como dificuldade, gerenciamento de recursos, melhoria, capacidade, dentre outros. E com base nesses perfis, foram definidos como desenvolvedores do projeto eu, Daniel Aron, o Ramon Nascimento e o Miguel Ângelo, e suas funções serão desenvolver o código e projetar e implementar os recursos de acordo com o backlog já desenvolvido, planejar as sprints para análise do backlog e definir o esforço necessário para cada tarefa, se auto-organizarem durante o desenvolvimento, escolhendo os melhores métodos e metodologias para serem aplicadas ao projeto, ter colaboração a fim que toda a equipe desenvolva como se fosse um só elemento e todos se entendam, entregar incrementos de software já testados e utilizáveis. Dentro desse projeto, os desenvolvedores têm que entender muito mais do que códigos, pois eles serão responsáveis por toda decisão que envolve como será feito o produto. Essa liberdade traz consigo as responsabilidades e é obrigatório que a equipe esteja unida com objetivos e valores iguais para que o projeto seja desenvolvido com mais eficácia e eficiência. Levantamento de requisitos. Com a equipe já definida, pode-se partir para a parte de levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos é a etapa da qual iremos identificar, analisar e documentar as necessidades, expectativas e restrições dos interessados, ou seja, os stakeholders. É necessário que durante esse projeto a necessidade do stakeholder seja verdadeiramente compreendida, pois caso isso não aconteça e as necessidades sejam mal compreendidas, o produto final será totalmente diferente do que o usuário final espera. Todo o escopo do projeto ele precisa ser bem definido para que não seja feito nem a mais e nem a menos do que a real necessidade do projeto em si, fazendo com que não seja nem gasto recursos desnecessários e nem que durante o processo falte recursos. É necessário ter uma estimativa sólida do projeto para que assim as tarefas possam ser bem distribuídas pelo Scrum Master e que o esforço possa ser calculado dentro da equipe de desenvolvimento. E é essencial que haja um controle de mudanças para, em caso da imprevisibilidade acontecer, que tenha um plano B e que a equipe esteja preparada e ciente já com planejamento prévio do que deve ser feito. Todos esses fatores acabaram culminando para que a equipe escolhesse o processo de entrevista para o levantamento de requisitos. Dessa forma, apesar de termos que desprender mais tempo e esforço e ser necessária a disponibilidade total do stakeholder, durante a entrevista, fatores que poderiam ser mal compreendidos ou até mesmo passar despercebidos em uma lista serão identificados e questionados por um entrevistador que saberá colher e perguntar até chegar a um consenso real do que as partes interessadas realmente querem e precisam, fazendo assim com que as piadas envolvendo o que o desenvolvedor vai fazer, o que o cliente quer e o que o usuário final precisa, não aconteça dentro do nosso projeto. Após toda essa intensa entrevista, foram definidos os seguintes requisitos que devem ter dentro do aplicativo: fácil navegabilidade no catálogo de produtos e informações detalhadas do mesmo, criação de perfil por partes do usuário, histórico de compra e lista de desejos, pesquisa avançada filtrada por preço, certificação orgânica e tipo de produto, métodos de pagamento no crédito, PayPal e pagamento na entrega, solução para tornar o sistema de entrega confiável, manter registro atualizado do estoque, atualizar automaticamente o estoque de acordo com os pedidos do cliente, notificar quando o produto estiver acabando, e um sistema de pontos com base na fidelidade do cliente.
Trouxemos aqui de forma resumida todo o processo de entrevista, mas você pode conferir passo a passo do processo, todas as perguntas feitas e respondidas, tal como os requisitos levantados no nosso repositório lá no GitHub. Vai lá conferir que ficou bem legal. Backlog User History. Com os requisitos já em mão, nós podemos partir para fazer o backlog, e a partir deles serão definidos os user histories, de forma com que assim a equipe tenha um material de fácil consulta e ordenado por prioridade. O backlog ficou dividido em estágio, sprint, ID, descrição, tempo de sprint e a prioridade, e pode ser lido da seguinte forma. Vejamos como exemplo essa primeira linha. No estágio de gerenciamento de contas, temos o User History. Eu, como cliente, quero poder criar uma conta para comprar e que também possa gerenciar minhas informações pessoais, com o tempo de desenvolvimento de 4 horas e a prioridade muito alta. E assim segue para as demais linhas da lista. Isso vai auxiliar a equipe a manter o foco. A ideia aqui é simplificar e deixar o mais objetivo possível para que quando a equipe tem que procurar o que tem que ser feito dentro do projeto, não tenha que ficar revirando papéis e mais papéis de um documento gigantesco para identificar o que tem que ser feito na próxima etapa. Definidos os User Histories, podemos desenvolver agora as sprints, que podem ser caracterizados como um período de tempo bem específico em que a equipe vai trabalhar com foco em desenvolver um conjunto de tarefas específicas. No caso, o nosso ficou dividido por prioridades e vai ser feito da seguinte forma. A Sprint 1 vai ser com a prioridade muito alta, onde a gente vai ter que configurar o sistema de registro e autenticação do usuário, implementar a navegação básica nos catálogos de produto, desenvolver funcionalidade para adicionar produtos ao carrinho de compras e configurar uma estrutura de pagamento segura. A Sprint 2, ela tem a prioridade alta/média, e nela nós vamos implementar a funcionalidade de pesquisa e filtros de produto, criar uma página de detalhes do produto, configurar o envio de notificação de status do pedido e desenvolver uma função de revisão e feedback do produto. E a nossa última sprint, ela vai ter a prioridade média/baixa, e nela nós vamos integrar a funcionalidade de compartilhamento de mídias sociais e configurar as páginas de informação da empresa. Dessa forma, agora nós temos consciência do esforço medido em tempo que esse projeto deve durar, tornando o desenvolvimento mais gerenciável, ágil e eficiente. Agora, já na fase final do projeto de desenvolvimento, é chegado o momento de decidir como faremos tudo isso, quais metodologias serão usadas para dar vida ao projeto e por quê. E com todo o nosso projeto já em mãos, bem definido, nós recorremos ao famigerado Gang of Four. Gang of Four é um termo dentro da área de desenvolvimento que se refere a um grupo de autores que desenvolveram o livro Design Patterns, Elements of a Reusable Object-Oriented Software, ou Padrão de Projetos e Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos para os mais íntimos. Junto, esses 4 revolucionaram a história do desenvolvimento, criando 23 padrões de projetos divididos em 3 categorias, que são os padrões estruturais, padrões comportamentais e padrões de criações. E nós escolhemos o padrão MVC dentre todas essas opções. O MVC, sigla para Model View Controller, é um tipo de padrão de projeto especialmente conhecido no desenvolvimento de aplicativos e sistemas web. Isso se dá pelo fato desse padrão permitir que diferentes componentes do aplicativo possam ser desenvolvidos de forma independente um dos outros, e isso facilita a escalabilidade da aplicação, a manutenção do serviço e a reutilização do código. Apesar de o MVC ter diferentes variações dentro de si, ele é dividido basicamente em 3 partes. O modelo, que contém todos os dados que o aplicativo deve conter, desde os dados cadastrais até os dados de regras de validação de acesso. Todo o processo de armazenar, gerar, alterar, colher e consultar dados devem estar englobados dentro do modelo. View, ou visualização, é aqui que vamos definir o que será mostrado na tela para o usuário, as cores, o quão responsivo é e a organização dos itens para o melhor entendimento de quem está utilizando o aplicativo. E por fim, o controller, ou controlador. Ele é responsável por unir o view, visualização, e o modelo. Ou seja, toda alteração que o usuário fizer no view, visualização, que afetará o modelo em si, deverá passar pelo controller. Traduzindo, o controller é responsável por tratar toda a requisição cliente-servidor e vice-versa. Dessa forma, a gente vai conseguir organizar, projetar e desenvolver todo o projeto da forma mais eficiente possível. Ao final disso tudo, o que a gente pode destacar é que se nosso projeto tivesse um detalhe a mais ou um a menos, um botão diferente, uma pessoa a mais, ou qualquer mudança que seja, todo o projeto poderia ser diferente. Poderia escolher uma metodologia diferente, organizar em mais ou menos camadas e etc. O que podemos tirar de aprendizagem
na hora de fazer um projeto é a utilização de um recurso gratuito que todos têm acesso e que é capaz de cortar custos, reduzir tempo e aumentar a qualidade, que é a estratégia. Gostaríamos de agradecer a atenção, a confiança e o carinho de todos os envolvidos nesses projetos desse semestre e que essa apresentação possa vir a ser útil ou servir como exemplo, talvez tire dúvidas para futuros projetos. Nossa equipe se coloca à disposição para tirar dúvidas e curiosidades, pode procurar a gente lá no LinkedIn. Para mais informações do projeto, você pode também acessar o nosso GitHub, vai lá conferir, dá um trabalhão e a gente fez com muito carinho. E até a próxima!